Você está sempre disponível, sempre respondendo, sempre provando que se importa. E mesmo assim, a pessoa que você quer ao seu lado trata você como segunda opção, como plano B, como alguém que sempre vai estar ali, não importa o quanto seja ignorado. Você já percebeu isso? Que quanto mais você corre atrás, menos você é valorizado? Quanto mais você se entrega, menos você é desejado. Isso não é amor. Isso é uma prisão que você mesmo construiu. E hoje você vai entender por que parar de estar disponível é a única coisa que pode te libertar dessa dinâmica doentia. Este canal existe para uma única razão: te ensinar a recuperar o controle da sua vida emocional. Se você já sentiu que está dando demais e recebendo migalhas, deixe nos comentários: eu mereço mais. E se este vídeo te fizer enxergar algo que você vinha ignorando, inscreva-se no canal e ative o sino. Porque o que você vai descobrir aqui não é sobre manipular ninguém. É sobre parar de se trair. Vamos começar pelo óbvio, que ninguém quer admitir: você está sendo usado emocionalmente. E não estou falando de uma conspiração maquiavélica onde alguém planeja te destruir. Estou falando de algo muito mais simples e muito mais brutal. Você ensinou essa pessoa que ela pode te tratar assim. Você mostrou com cada mensagem desesperada, com cada perdão instantâneo, com cada "tudo bem, eu entendo", que o seu amor não tem preço. E sabe o que acontece com aquilo que não tem preço? Perde todo o valor. Pense comigo, quando foi a última vez que você esperou horas por uma resposta? Dias. E quando ela finalmente chegou, você simplesmente engoliu a raiva, fingiu que estava tudo bem e continuou como se nada tivesse acontecido. Você fez isso porque tinha medo de perder a pessoa, medo de parecer exigente, medo de que, se você colocasse um limite, ela fosse embora. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Ela já foi. A pessoa que te ignora, que te deixa esperando, que só aparece quando precisa de algo, já te perdeu. Você é que ainda não aceitou. E o pior de tudo, você acha que está agindo por amor. Você romantiza sua própria prisão. Chama de paciência o que na verdade é medo. Chama de compreensão o que na verdade é autoabandono. Você desistiu de si mesmo para tentar segurar alguém que nunca foi seu de verdade. E enquanto você faz isso, essa pessoa está vivendo a vida dela, tranquila, sabendo que você sempre vai estar ali, sempre disponível, sempre esperando, sempre aceitando menos do que merece. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que vai doer. Por que você acha que merece tão pouco? De onde vem essa crença de que você precisa implorar por atenção? Que você precisa provar o tempo todo que é digno de amor? Não me venha com histórias da infância ou traumas do passado para justificar. Eu não estou dizendo que essas coisas não existem. Estou dizendo que enquanto você usar o passado como desculpa, você nunca vai mudar o presente. E o presente é isso. Você, preso em uma dinâmica onde quanto mais você dá, menos você recebe. Vou te contar algo sobre a natureza humana que os filmes românticos escondem de você. As pessoas só valorizam aquilo que pode ser perdido. Enquanto você estiver sempre disponível, sempre acessível, sempre disposto a aceitar qualquer migalha de atenção, você não será valorizado. Não porque a pessoa é má, mas porque é assim que funciona. O cérebro humano é programado para dar valor ao que é escasso, ao que exige esforço, ao que pode escapar. E você? Você é o oposto disso. Você é previsível. Você é garantido. Você é a escolha fácil. E escolhas fáceis nunca são as mais desejadas. Sabe qual é o verdadeiro problema de estar sempre disponível? Não é só que você perde o respeito da outra pessoa. É que você perde o respeito de si mesmo. Cada vez que você aceita ser tratado como segunda opção, você está dizendo para o seu inconsciente: eu não mereço mais do que isso.
E seu inconsciente acredita. Ele absorve essa mensagem e ela se torna a sua realidade. Você começa a agir como alguém que não merece ser prioridade. E aí, outras pessoas também passam a te ver assim. É um ciclo que você alimenta toda vez que manda aquela mensagem: "Oi, tudo bem?", depois de ser ignorado por dias. Aqui está a coisa. Você provavelmente já ouviu falar sobre se valorizar, sobre se colocar em primeiro lugar. E você já tentou. Tentou fingir que não se importava. Tentou demorar um pouco mais para responder. Mas, no fundo, você continuava desesperado. Continuava esperando. Continuava checando o celular a cada 5 minutos. Porque você não mudou internamente. Você só tentou manipular o comportamento externo. E isso nunca funciona. A outra pessoa sente. Ela percebe que você está jogando um jogo. E isso só piora tudo. Então, o que realmente significa parar de estar disponível? Não é sobre joguinhos. Não é sobre fazer a pessoa sentir ciúmes ou saudade. É sobre algo muito mais profundo e muito mais libertador. É sobre você finalmente aceitar que não precisa dessa pessoa para ser completo. É sobre você entender que a sua paz interior não pode depender de uma mensagem no WhatsApp. É sobre você ter coragem de olhar para o espelho e dizer: "Eu escolho a mim mesmo, mesmo que isso signifique perder você." E acredite, quando você realmente chega nesse ponto, quando você realmente sente isso nas entranhas, tudo muda. Porque aí você não está mais disponível por escolha, não por estratégia. Você simplesmente tem outras prioridades. Você tem a sua vida, os seus objetivos, a sua paz. E a pessoa que antes te ignorava, ela percebe. Ela sente a mudança energética e, de repente, você não é mais previsível, você não é mais garantido, você se tornou escasso e a natureza humana, aquela mesma que te fez sofrer, agora trabalha a seu favor. Mas atenção, isso não é uma fórmula mágica de reconquista. Não estou te vendendo um manual de como fazer seu ex voltar. Estou te oferecendo algo muito mais valioso, a sua liberdade. Porque quando você para de estar disponível de verdade, quando você realmente se reconecta consigo mesmo, você percebe algo revolucionário. Você não quer mais aquela pessoa de volta. Você quer você de volta. Iniciando. Bloco 2, desenvolvimento. Bloco 2, o núcleo estoico, a filosofia da ausência estratégica. Agora vamos fundo. Vamos para o lugar onde a maioria das pessoas não tem coragem de ir. A verdade sobre por que você sofre. E essa verdade está nas palavras de Epicteto, filósofo estoico que viveu há 2000 anos e que entendia de sofrimento humano mais do que qualquer terapeuta moderno. Ele disse algo que vai cortar você ao meio. As pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Traduzindo para a sua situação, você não sofre porque a pessoa te ignora. Você sofre porque você acredita que precisa dessa atenção para ser feliz. E essa crença, ela é a sua prisão. Deixa eu te explicar o mecanismo psicológico por trás disso. Quando você está sempre disponível, sempre correndo atrás, sempre tentando agradar, você está operando a partir de um lugar de escassez, de falta. Você está dizendo sem palavras: "Eu preciso de você mais do que você precisa de mim." E a outra pessoa, mesmo que inconscientemente, percebe isso. E sabe o que acontece quando alguém percebe que você precisa dela mais do que ela precisa de você? Ela relaxa. Ela para de se esforçar. Porque não precisa. Você já está garantido. Pensa na última vez que você realmente desejou algo que estava fora do seu alcance, algo difícil de conseguir, algo que exigia esforço, planejamento, disciplina. Você pensava naquilo o tempo todo, certo? Você se motivava.
Você se movia em direção àquilo com energia e determinação. Agora pensa em algo que você tem na sua casa há anos. Algo que está sempre ali, sempre disponível. Você pensa naquilo com a mesma intensidade. Você valoriza da mesma forma? Não. E é exatamente isso que acontece quando você está sempre disponível. Você se torna o objeto que está sempre na prateleira, familiar, previsível, sem graça. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos maiores estoicos da história, escreveu em suas meditações: Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. O que ele estava dizendo? Que você não controla se a pessoa vai te responder, não controla se ela vai te valorizar, não controla se ela vai te escolher. Mas você controla uma coisa: a sua reação, a sua presença, a sua disponibilidade. E quando você percebe que esse é o único controle real que você tem, tudo muda. Agora vem a parte que vai desconfortar você, porque você ainda está tentando. Porque, mesmo sabendo que está sendo desvalorizado, mesmo sentindo na pele a indiferença, você continua mandando mensagem, continua tentando conversar, continua se colocando em posição de inferioridade? A resposta é simples e brutal. Porque você tem medo do vazio. Você tem medo do silêncio. Você tem medo de ficar sozinho com você mesmo e perceber que, sem aquela pessoa, você não sabe quem você é. E é aí que mora o verdadeiro problema. Você não está lutando para manter a pessoa. Você está lutando para não enfrentar a si mesmo. Você usa o drama, a ansiedade, a espera, a dor do relacionamento como uma distração da pergunta que você não quer responder. Quem eu sou quando não estou tentando ser amado por alguém? Essa pergunta é aterrorizante, porque a resposta pode revelar que você construiu toda a sua identidade em cima da aprovação externa. E quando essa aprovação desaparece, você desmorona. Sêneca, outro gigante do estoicismo, disse: Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Você já parou para pensar em quantas horas você passou criando cenários na sua cabeça? Imaginando conversas, pensando no que você deveria ter dito, criando teorias sobre por que a pessoa te ignorou, planejando a próxima mensagem perfeita que vai fazer ela finalmente te ver. Quanto tempo da sua vida você desperdiçou nessa prisão mental? E o pior, nada disso mudou, nada. Porque o problema nunca foi externo. O problema sempre foi interno. Aqui está a verdade que os estoicos sabiam e que você precisa aceitar. Você não pode controlar o comportamento de outra pessoa. Você não pode forçar alguém a te valorizar. Você não pode implorar por respeito. O respeito ou é dado naturalmente, ou não existe. E quando você corre atrás, quando você se diminui, quando você aceita migalhas, você está pedindo para não ser respeitado. Você está literalmente ensinando a pessoa a te tratar mal. Agora, vamos falar sobre o poder do silêncio. Não o silêncio como tática de manipulação. Não o silêncio como forma de fazer a pessoa sofrer. Mas o silêncio como reconexão consigo mesmo. Quando você para de falar, para de mandar mensagem, para de tentar provar o seu valor, você cria um vácuo. E esse vácuo tem um poder enorme, porque a outra pessoa, acostumada com a sua presença constante, de repente se depara com a sua ausência. E a ausência tem um peso psicológico que a presença nunca teve. Mas aqui está o ponto crucial. Esse silêncio precisa ser verdadeiro. Não adianta você ficar calado enquanto internamente está se corroendo, esperando, checando o celular, criando ansiedade. Esse tipo de silêncio é tortura. O silêncio real, o silêncio estoico, vem de um lugar de paz interior. Vem da aceitação profunda de que você não precisa daquela pessoa para ser completo. Vem da certeza de que, aconteça o que acontecer, você vai ficar bem. Porque você tem você.
E sabe o que acontece quando você alcança esse estado? Quando você realmente, genuinamente, para de precisar da validação externa, você se torna magnético, não porque você está jogando um jogo, mas porque você se tornou inteiro, você se tornou alguém que não está mais pedindo amor. Você se tornou alguém que está oferecendo amor a partir de um lugar de abundância, não de necessidade. E isso muda tudo. Mas eu preciso te avisar, esse processo dói, dói muito, porque significa abrir mão da ilusão. Significa aceitar que talvez aquela pessoa nunca te viu da forma que você queria ser visto. Significa olhar para todos aqueles momentos em que você se humilhou e sentir vergonha. Significa reconhecer que você se traiu, que você abandonou os seus próprios limites, que você aceitou menos do que merecia. E carregar esse peso não é fácil, mas é necessário, porque do outro lado dessa dor está a liberdade. A liberdade de não depender mais de uma notificação para se sentir vivo. A liberdade de não acordar no meio da noite ansioso porque a pessoa visualizou e não respondeu. A liberdade de finalmente viver a sua vida sem estar emocionalmente acorrentado a alguém que mal sabe que você existe da forma que você gostaria. Os estoicos chamavam isso de amor fati, amor ao destino. Aceitar o que é exatamente como é, sem resistência. E aplicando isso à sua situação, aceitar que a pessoa age da forma que age, que ela não vai mudar porque você quer, que ela não vai te valorizar porque você implora, e que a única coisa que você pode mudar é como você responde a isso. E a resposta mais poderosa é se afastar, é escolher a sua paz, é parar de estar disponível. Agora vamos para o território onde a maioria desiste. As objeções, as dúvidas, os mas e se que te impedem de agir. Porque uma coisa é entender o conceito intelectualmente. Outra coisa completamente diferente é aplicá-lo quando você está com o coração apertado, com o celular na mão, com aquela vontade desesperada de mandar só mais uma mensagem. Então vamos destruir essas objeções uma por uma. Mas e se eu me afastar e a pessoa simplesmente seguir em frente? E se ela não sentir minha falta? Ótimo, perfeito. Essa é exatamente a resposta que você precisa. Porque se você se afasta e a pessoa não se move, não procura, não demonstra nenhum tipo de reação, você acabou de receber o presente mais valioso que alguém pode te dar, a verdade. A verdade de que você estava investindo energia emocional em alguém que nunca esteve realmente presente. E agora você pode parar de desperdiçar sua vida em uma ilusão. Entende o que estou dizendo? O medo de perder a pessoa é, na verdade, o medo de perder a fantasia que você construiu sobre ela, porque a pessoa real, aquela que te ignora, que te deixa esperando, que só aparece quando convém, essa pessoa você já perdeu há muito tempo. O que você está tentando segurar é uma versão imaginária que nunca existiu. E enquanto você se apega a essa fantasia, você não consegue ver a realidade. Você está sozinho nessa relação faz tempo. Mas eu realmente amo essa pessoa. Como eu vou simplesmente parar de me importar? Aqui está a confusão. Eu não estou pedindo para você parar de se importar. Estou pedindo para você parar de se destruir. Amor verdadeiro não é autossacrifício. Amor verdadeiro não é aceitar migalhas. Amor verdadeiro não é abrir mão da sua dignidade. Se o que você está sentindo te faz implorar, te faz aceitar desrespeito, te faz perder o sono e a paz, isso não é amor. Isso é dependência emocional disfarçada de afeto. Os estoicos tinham uma distinção clara entre o que está sob nosso controle e o que não está. Você não controla se a pessoa vai te amar, não controla se ela vai te escolher, não controla como ela se sente, mas você controla como você responde a isso. Você controla se vai continuar se colocando em uma posição de inferioridade.
Você controla se vai preservar a sua paz interior ou se vai entregá-la nas mãos de alguém que nem percebe o valor do que está recebendo. Vamos usar uma analogia que os estoicos adoravam. Imagine que a sua mente é uma fortaleza sólida, com muros altos, protegida. Dentro dessa fortaleza está tudo o que realmente importa: a sua paz, a sua autoestima, o seu senso de valor próprio. Agora, cada vez que você corre atrás de alguém que te desvaloriza, você está abrindo os portões dessa fortaleza. Você está permitindo que uma força externa invada o seu território sagrado. E pouco a pouco, invasão após invasão, a sua fortaleza se torna território ocupado. Você não governa mais a sua própria mente. Outra pessoa governa. E o pior, você entregou as chaves voluntariamente. Ninguém te obrigou. Você escolheu isso. Escolheu toda vez que mandou aquela mensagem desesperada. Toda vez que aceitou uma desculpa esfarrapada. Toda vez que fingiu que estava tudo bem quando não estava. Você foi o arquiteto da sua própria prisão. E a única pessoa que pode te libertar é você mesmo. Mas e se eu estiver exagerando? E se a pessoa realmente está ocupada e eu estou sendo inseguro? Escuta, se você tem que ficar se perguntando se está sendo valorizado, você já tem a resposta. Quando alguém te valoriza de verdade, você sabe. Não há dúvida, não há confusão. Não há necessidade de analisar cada mensagem, cada pausa, cada silêncio. A presença é clara, o interesse é óbvio. E se você está aqui, assistindo esse vídeo, procurando respostas, é porque no fundo você já sabe, você não está sendo prioridade. Agora vem a parte mais difícil, aplicar isso quando você realmente quer a pessoa de volta. Quando cada célula do seu corpo está gritando para você tentar mais uma vez. Como você resiste a isso? Como você mantém o silêncio quando tudo em você quer quebrar e correr atrás? A resposta está em redirecionar a energia. Você não pode simplesmente parar de pensar na pessoa, mas você pode ocupar a sua mente com algo maior. Algo que te reconecte com quem você é além dessa relação. Marco Aurélio enfrentou guerras, traições, pandemias, a morte de filhos. E sabe como ele manteve a sanidade? Focando no que estava sob seu controle. Ele não podia controlar os bárbaros nas fronteiras, mas podia controlar como ele, como imperador, respondia a isso. Ele não podia controlar a peste que devastava Roma, mas podia controlar como ele, como ser humano, se mantinha íntegro em meio ao caos. E você? Você não pode controlar se a pessoa vai te responder, mas pode controlar como você passa o seu dia. Pode controlar se vai à academia, se vai ler um livro, se vai investir em você mesmo. E aqui está o segredo que poucos entendem. Quando você realmente começa a investir em si mesmo, não como estratégia para reconquistar alguém, mas como compromisso genuíno com a sua evolução, algo mágico acontece. Você para de se importar tanto, não porque você se tornou frio, mas porque você descobriu algo mais interessante, você mesmo. Você descobriu que há uma vida inteira acontecendo fora daquela dinâmica tóxica. E essa vida é muito mais rica, muito mais satisfatória do que ficar esperando migalhas de atenção. Mas isso não é egoísta? Simplesmente sumir da vida da pessoa sem explicação? Não. Sabe o que é egoísta? É esperar que alguém mude para atender às suas necessidades. É manipular emocionalmente alguém para conseguir a atenção que você quer. É se fazer de vítima para gerar culpa. Escolher a sua paz, estabelecer limites, se afastar de uma dinâmica que te machuca, não é egoísmo. É sobrevivência emocional. É amor próprio. E se a outra pessoa não consegue entender isso, é porque ela nunca te viu como você realmente é. Um ser humano que merece reciprocidade. Vamos falar sobre um cenário específico e desconfortável. E se você se afastar e a pessoa voltar?
E se ela, de repente, começar a mandar mensagem, a demonstrar interesse, a agir exatamente como você sempre quis, o que você faz? Aqui está o teste real. Porque se você voltar correndo, se você aceitar na primeira tentativa, você acabou de ensinar que o ciclo pode se repetir, que ela pode te ignorar, te desvalorizar e depois, quando sentir sua falta, simplesmente voltar e te encontrar ali, de braços abertos. O estoicismo te ensina algo fundamental aqui. Não confunda ação com reação. Se a pessoa volta, não reaja imediatamente. Observe. Veja se a mudança é real ou se é apenas um movimento temporário motivado pela sua ausência. Veja se ela está voltando porque realmente percebeu o seu valor ou se está voltando porque perdeu o controle sobre você. E mais importante, pergunte a si mesmo se você ainda quer aquela pessoa. Porque aqui está a reviravolta. Depois de um tempo genuíno longe, focado em você, você pode perceber que não quer mais voltar. E essa é a verdadeira liberdade. Sêneca dizia: a vida não é curta. Você é que a desperdiça. Quantos meses, quantos anos você já desperdiçou nessa dinâmica? Quantas noites perdidas pensando em alguém que estava dormindo tranquilo? Quantas oportunidades de crescimento, de conhecer pessoas novas, de viver experiências reais você deixou passar porque estava preso nessa prisão emocional? O tempo não volta. E cada dia que você passa disponível para quem não te valoriza é um dia roubado de você mesmo. A ausência estratégica não é sobre fazer a pessoa sofrer, é sobre você parar de sofrer. É sobre você recuperar o território da sua própria mente. É sobre você finalmente olhar no espelho e reconhecer a pessoa que você se tornou. Alguém forte o suficiente para escolher a paz em vez do drama. Alguém corajoso o suficiente para enfrentar o silêncio. Alguém sábio o suficiente para entender que o amor que te diminui não é amor de verdade. Então vamos recapitular a jornada, mas não de forma repetitiva. Vamos olhar para ela de um ângulo que você ainda não viu. O que realmente muda quando você para de estar disponível? Não no comportamento da outra pessoa, mas em você. Porque essa sempre foi a verdadeira batalha. Não conquistar o amor de alguém, mas reconquistar o respeito por si mesmo. Quando você dá o primeiro passo e realmente se afasta, não como tática, mas como decisão existencial, algo se rompe dentro de você, e esse rompimento dói. Dói porque você está cortando o cordão umbilical emocional que te mantinha preso. Você está matando a versão de você que acreditava que precisava de validação externa para existir. E morte, mesmo que simbólica, sempre dói. Mas é dessa morte que nasce a sua verdadeira força. Nos primeiros dias você vai sentir o impulso, aquela coceira mental, aquela urgência de checar o celular, de ver se a pessoa percebeu sua ausência, de mandar só uma mensagem casual para testar as águas. Resista, porque esse impulso não é amor, é vício. Você está em abstinência emocional. Seu cérebro está acostumado com a montanha-russa de emoções, a ansiedade da espera, o alívio temporário da resposta, a frustração da indiferença. E agora que você cortou esse ciclo, o cérebro está em crise. Ele quer a droga de volta. Não dê. Aqui está o que os estoicos sabiam e que a neurociência moderna confirma. Você pode treinar a sua mente. Você não é escravo dos seus impulsos. Cada vez que você sente a vontade de mandar mensagem e escolhe não mandar, você está fortalecendo o músculo da autodisciplina. Cada vez que você sente a ansiedade e, em vez de reagir, simplesmente observa ela passar como uma onda, você está reprogramando o seu sistema nervoso. Você está ensinando ao seu corpo que você pode sobreviver sem aquela pessoa. E, eventualmente, você não só sobrevive, você prospera. Mas vamos ser honestos sobre o que pode acontecer externamente.
Existem três cenários possíveis quando você para de estar disponível. Primeiro, a pessoa não faz absolutamente nada. Não procura, não questiona, simplesmente segue a vida como se você nunca tivesse existido. E sabe de uma coisa? Isso é um presente, porque agora você tem clareza absoluta. Você não precisa mais ficar se perguntando: será que ela se importa? A resposta é não. E com essa resposta, você pode finalmente fechar esse capítulo e seguir em frente sem arrependimentos. Segundo cenário, a pessoa percebe sua ausência e tenta contato, mas não é um contato genuíno, é aquela mensagem vaga, aquele oi sumido, sem substância real. Ela não está voltando porque te valoriza. Ela está voltando porque perdeu o controle sobre você. Porque a sua ausência feriu o ego dela. E aqui está o seu momento de verdade. Você vai ceder? Vai voltar para a mesma dinâmica? Ou vai ter a força de manter seus limites? Porque se você ceder agora, você ensinou que o ciclo pode se repetir. Que ela pode te ignorar e depois, com um mínimo de esforço, te ter de volta. Terceiro cenário. A pessoa volta de verdade, com mudança de comportamento, com reconhecimento do que fez, com esforço genuíno para reconstruir algo saudável. Isso pode acontecer? Sim. É comum? Não. E mesmo se acontecer, você precisa fazer a pergunta mais importante: você ainda quer isso? Porque aqui está a reviravolta que ninguém espera. Depois de um tempo genuíno focado em si mesmo, depois de recuperar sua paz, muitas pessoas descobrem que não querem mais voltar. Descobrem que a versão da relação que elas idealizavam nunca existiu e que a vida sem aquele drama é infinitamente melhor. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Durante todo esse tempo, você alimentou pensamentos de escassez, pensamentos de não sou suficiente, preciso provar meu valor, sem essa pessoa eu não sou nada. E esses pensamentos criaram a sua realidade, criaram a ansiedade, criaram a dependência, criaram o sofrimento. Mas agora, quando você se afasta, quando você escolhe o silêncio, você tem a oportunidade de plantar pensamentos diferentes. Pensamentos de abundância. Eu sou suficiente. Eu mereço reciprocidade. Eu escolho paz sobre drama. E sabe qual é o efeito colateral mais interessante de parar de estar disponível? Você se torna mais atraente, não só para aquela pessoa específica, mas para a vida como um todo. Porque a energia que você desperdiçava correndo atrás de migalhas agora está disponível para você construir algo real, para você investir na sua carreira, na sua saúde, nos seus projetos, nas pessoas que realmente te valorizam. E quando você está nessa energia de alguém que está crescendo, evoluindo, vivendo de verdade, você naturalmente atrai pessoas melhores, pessoas que não precisam que você implore por atenção. Mas aqui está o aviso final. Esse processo não tem prazo. Não é uma estratégia de 30 dias para reconquistar alguém. É uma mudança de vida. Algumas pessoas começam a sentir a diferença em semanas. Outras levam meses. E algumas precisam de anos para realmente se libertar. Não importa quanto tempo leva. O que importa é que você comece, que você dê o primeiro passo hoje, que você escolha, agora, neste momento, parar de se trair. E quando você olhar para trás, daqui a 6 meses, 1 ano, você vai perceber algo incrível. Aquela pessoa que você achava que não podia viver sem, você mal lembra porque ela era tão importante, porque você descobriu algo muito maior, você mesmo. Você descobriu que a pessoa que você estava procurando no olhar do outro estava dentro de você o tempo todo. E ela só estava esperando que você parasse de correr atrás de sombras para finalmente se revelar. Os estoicos tinham um conceito chamado memento mori. Lembra que você vai morrer. Não como algo mórbido, mas como um lembrete de que o tempo é limitado, que a vida é curta.
que cada dia desperdiçado em sofrimento desnecessário é um dia que você nunca vai recuperar. Então a pergunta final, a única que realmente importa é: quanto tempo mais você vai dar para alguém que não te dá nem a atenção básica que você merece? Quanto tempo mais você vai adiar a sua própria felicidade, esperando que outra pessoa finalmente te veja? A resposta está nas suas mãos, sempre esteve. E o poder de mudar isso não vem quando a pessoa muda, vem quando você muda. Quando você escolhe parar, quando você escolhe o silêncio, quando você escolhe a sua paz, quando você escolhe você. Então chegamos ao fim, mas não é realmente um fim, é o começo da sua verdadeira jornada, a jornada de volta para si mesmo. Você agora sabe a verdade. Parar de estar disponível não é sobre manipular ninguém, é sobre libertar você. É sobre recuperar o território sagrado da sua paz interior. É sobre ter coragem de olhar no espelho e dizer: eu escolho a mim mesmo. E essa escolha, feita todos os dias, é o que vai te transformar. Não de forma rápida, mas de forma permanente. Se este vídeo te tocou de alguma forma, se você reconheceu a si mesmo nessa dor, faça uma coisa. Escreva nos comentários: eu mereço mais. Não para mim, para você, para que fique registrado o momento em que você decidiu mudar. E se você quer continuar essa jornada de transformação interna, eu recomendo que você assista ao próximo vídeo, o dia em que você para de explicar quem você é. Porque a próxima camada é ainda mais profunda. Parar de se justificar para quem nunca te entendeu de verdade. Inscreva-se no canal. Ative o sino, não porque eu preciso dos números, mas porque você precisa dos lembretes. Você precisa de alguém te dizendo a verdade sem filtros. E eu vou estar aqui toda semana te guiando de volta para a sua fortaleza interior. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o silêncio é a sua arma mais poderosa. Use-o com sabedoria.